Agora, pessoal, vou conversar com vocês então sobre a Somália, tá certo? A Somália que fica aí na costa leste africana, chamado Chifre da África, que faz aí fronteira com Djibouti, com a Etiópia e também com o Quênia, tá certo? Aqui é a Somália, né, nessa parte do Chifre da África, que tem aí uma ligação muito forte com a Ásia, tirando. Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Tem uma forte ligação com a Ásia e também aí com o Oriente Médio, principalmente aqui por causa do Golfo de Aden, né? Vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na Somália, tá certo? A Somália, pessoal, ela passa por uma guerra civil que começou ali em 1991, né? Além disso, além dessa guerra civil que se iniciou há quase 30 anos, além disso, existem muitos conflitos regionais dentro da Somália, muitas crises humanitárias. A Somália é um dos países mais pobres do mundo, né? E nos últimos anos a gente viu aí nascer um outro grupo terrorista dentro da Somália, o Al-Shabaab, que também aí é um grupo terrorista de grande atuação em território somali e que acaba aí sendo mais um agravante nas condições de vida somalis que já são bem sofridas por sinal. Então a Somália vive aí grandes problemas internos e é um país extremamente pobre e acaba tendo, junto com uma guerra civil que se alastra pelo país, ataques terroristas por um grupo terrorista, o Al-Shabaab. A criação, né, da Somália como Estado mesmo, né, a sua independência aconteceu em 1960 e foi o resultado da unificação de antigos territórios que eram controlados tanto pela Itália quanto o Reino Unido, né? Então, a partir dessa unificação territorial, em 1960, nasce a Somália. E o país conta com aproximadamente 11 milhões de habitantes. O Islã é a religião oficial da Somália, né? Então, oficialmente, o Islã é a religião e está estipulado na Constituição desde 2012. E os seus seguidores são majoritariamente sunitas. Depois, pessoal, quando a gente chegar no Oriente Médio, eu vou explicar para vocês qual que é a diferença entre os sunitas e os xiitas, tá? Que são duas vertentes aí islâmicas, mas eu explico com mais calma para vocês no próximo momento. Em 69, menos de 10 anos depois da sua eleição do primeiro presidente, o então chefe do governo, o Schumacher, ele foi assassinado, né, em um golpe de Estado que foi comandado por forças policiais. O Barre assumiu o poder, nacionalizou todos os setores da economia e declarou a Somália um Estado socialista. Então, a Somália teve aí um papel muito interessante dentro do conflito da Guerra Fria. Em 69, se torna um Estado socialista dentro da África e vai aí ter grandes alianças com a União Soviética, tá? No final dos anos 70, esses laços com a União Soviética vão ser quebrados, né? Por conta de uma guerra entre a Somália e a Etiópia, e no caso a Etiópia aí contava com apoio soviético e também cubano, né? O acordo de paz entre a Etiópia e a Somália foi assinado apenas em 88, né? E, depois de 22 anos, o Barré deixou aí o país e o seu legado ficou aí como uma guerra civil que se alastra pela Somália até os dias de hoje. O colapso do governo do Barré transformou a capital, Mogadíscio, que é a capital da Somália, em uma praça de guerra, né? O embate entre clãs rivais em diversas regiões contribuiu para um clima de anarquia, morte e destruição em todo o país. E teve como as principais consequências a fome, a miséria, a pobreza e as violências humanas que acontecem na Somália. O grande problema da Somália, pessoal, como a maioria dos países africanos, governo ruim, rebeldes piores, grupos terroristas que acabam surgindo no meio desse descontentamento e no meio disso a galera, que é a população, vamos falar assim, civil, acaba aí sendo a mais prejudicada, né? Assim como em outros países, a Somália ela passa por grandes problemas
problemas, por grandes dificuldades socioeconômicas. A questão humana é absurda na Somália, no sentido de pobreza extrema, fome, miséria, doenças, e como se não bastasse uma guerra civil que ainda não terminou, a gente tem aí o surgimento desse grupo terrorista, o Al-Shabaab, que vai jogar mais problemas dentro de uma sociedade que já é extremamente problemática. Para vocês terem uma noção, quase 1 milhão de pessoas estão à beira da desnutrição na Somália, segundo a ONU. Quase 1 milhão de pessoas, pessoal. Quase 1 milhão de pessoas. Isso é muita gente, né? Isso é basicamente 10% da população do país. Imagina que 10% da população de um país está vivendo uma realidade de desnutrição. Isso é uma coisa muito séria, uma coisa muito absurda e está, infelizmente, muito longe de terminar, né? Em 2006, a milícia União das Cortes Islâmicas assumiu o poder na capital. Parte de suas fileiras vieram a se firmar como grupo terrorista Al-Shabaab, que em 2010 declarou aliança com a Al-Qaeda e esteve no controle de grande parte do sul do país, da capital. Então, como vocês podem ver, existe uma articulação entre grupos terroristas, pessoal, principalmente fundamentalistas islâmicos, aonde eles vão se juntando, vão se apoiando e eles servem de base um para o outro, né? Então, eles vão criando ali um vínculo entre eles e isso fortalece muito a luta deles, principalmente porque você acaba tendo bases em outros países que acabam servindo como fornecimento de treinamento militar, armas, enfim, é uma questão muito séria, tá? Essa questão aí dessas alianças de grupos terroristas, mas é aquela velha história, né? Enquanto eles estão atacando na África, em lugares mais pobres, a sensibilização dura alguns minutos, né? A hora que o ataque terrorista acontece em um país, né, desenvolvido, aí a galera se comove até não poder mais. Então, vamos falar assim, estão vendo as coisas acontecendo, mas enquanto está ficando longe, ok, beleza, né? Infelizmente. Em meio ao caos provocado pela guerra civil, duas regiões da Somália decidiram se afastar do governo central. Em 91, o antigo protetorado britânico, na região noroeste do território, se declarou independência de forma unilateral. Então, você tem pedaços da Somália que estão se separando do resto do país, tá? Um deles, pessoal, é a Somalilândia, tá? Somalilândia. Ela tem sua própria moeda, tem seu próprio exército, sua própria polícia e toda a sua burocracia de Estado, vamos assim dizer. Tem um engajamento direto com governos estrangeiros e assina contratos comerciais. Mais importante, né, em contraste com o restante do país, não é palco de ataques e conflitos civis. Então, pedaços da Somália resolveram se desmembrar do resto do país e acabaram criando como se fossem países próprios, ali, estados próprios, que não são reconhecidos pela ONU, né? Não existe o país Somalilândia, mas é uma parte do país autônoma que acaba ali se virando por conta própria para justamente fugir aí desse caos que é a Somália, tá? Tem também a Puntlândia, que é uma outra área do país que também se separou, né? Localizado no chifre geográfico da Somália, não seguiu os passos da Somalilândia, mas em 98 declarou sua autonomia em relação ao restante do país. Na prática, a região age como um território independente, conta com todas as estruturas de um governo próprio, suas constituições e eleições. A Puntlândia ganhou o fama internacional por ser o principal porto da pirataria somali no ápice dos ataques entre 2005 e 2011. Então, também, né, ela é mais um pedaço da Somália que resolveu aí se desmembrar do restante do país. Também não é um país reconhecido pela ONU, tá, pessoal? Não é um estado com E maiúsculo reconhecido, mas que resolveu adotar aí suas políticas próprias. Não tem o mesmo desenvolvimento da Somalilândia, né? Eles sobrevivem basicamente da pirataria que acontece ali, e vocês com certeza têm uma noção sobre quem são os piratas da Somália. Vocês aí já ouviram falar sobre eles, né? Que são aqueles, como se fossem grupos que invadem navios de grandes companhias que acabam ali acabam sequestrando esses navios para pedir resgate, e isso acaba sendo uma forma de renda, né? Eles ganham dinheiro dessa forma.
O Al-Shabaab, né, que significa... Eu vou falar um pouquinho sobre o Al-Shabaab para vocês, tá? O Al-Shabaab, que significa a juventude em árabe, ele nasce nos anos 2000, mas ele acaba se fortalecendo ali em 2006. A sua finalidade é estabelecer um Estado Islâmico somali. Então, vocês percebam que a ideia dos grupos terroristas é basicamente a mesma coisa, né? Dos fundamentalistas islâmicos. É criar um Estado Islâmico, criar esse califado, né? Criar essa sociedade islâmica movida aí por essas leis e contra qualquer outra religião. Para isso, conta com diversas alianças com grupos terroristas, como a Al-Qaeda, né, que já teve, né, muita força na região, mas que acabou perdendo um pouquinho da sua influência. O único país que se tem evidências de apoio ao grupo é a Eritreia, que apoia o movimento extremista por se opor à sua principal inimiga, a Etiópia, que tem relações próximas com a Somália e com tropas no país. Então, a Etiópia e a Somália, eles acabam aí mantendo uma boa relação depois que, né, que a guerra acabou terminando, e a Eritreia é inimiga da Etiópia, por isso acaba aí tendo um apoio ao Al-Shabaab, porque o Al-Shabaab, obviamente, combate tanto o governo somali quanto, né, quanto as tropas da Etiópia. Defendem a versão o arabista do Islã, que é uma corrente ideológica muito antiga da religião e se destaca entre os fundamentalistas por ser extremamente literal em sua interpretação. Nas suas áreas de controle, também novamente impõe aí as leis da Sharia, com perseguições e morte para quem não respeita tais leis, né? Então, como vocês podem ver, a história se repete, né, pessoal? Novamente, fundamentalistas islâmicos que levam ao Corão ao pé da letra na parte mais rígida que é a Sharia e impõem isso para a população, governo ruim, rebeldes piores, há um conflito muito grande e no meio disso tudo, novamente reforço para vocês, é a própria população, os próprios civis que acabam sofrendo mais com tudo isso, né? É a população civil que sofre mais, porque ficam no meio desse conflito e ainda, por sinal, habitam um dos países mais pobres do planeta, né? Então, vocês podem perceber que a história na África, pessoal, infelizmente, é uma história meio repetida, né? É uma história meio batida, na verdade. Em todos os casos que nós estudamos, os problemas começam no processo de colonialismo, juntam-se tribos rivais, juntam-se etnias inimigas, ou então que não tem nenhum tipo de contato entre eles, vem o domínio europeu, abandonam o país, né? Os países africanos buscam sua independência e a partir disso você tem conflitos religiosos, conflitos ideológicos, conflitos políticos, conflitos étnicos e todos esses conflitos vão fazer essa grande efervescência, todos esses conflitos vão fazer essa grande mistura, né, de problemas, tudo isso dentro de um continente que é muito afetado por questões humanas e por questões econômicas, e aí você tem conflitos religiosos, cristãos, muçulmanos, você tem conflitos de ordem étnica, como aconteceu em Ruanda com os Tutsis, os Hutus, você tem conflitos que acabam sendo por conta de recursos naturais, como é o caso do petróleo na Nigéria, como é o caso do petróleo também do Sudão, né, e o Sudão do Sul, tem também, né, outros componentes, e no meio disso tudo surgem grupos terroristas, né, surge o Al-Shabaab na Somália, surge o Boko Haram na Nigéria, e aí você vê que vão criando-se alianças entre eles, e novamente a população acaba sofrendo demais com tudo isso, né, então é uma questão muito séria esses conflitos na Somália, pessoal, são questões muito complexas, e que muitas vezes a gente acaba não sabendo muita coisa sobre isso, né? Porque não estão nos grandes noticiários, né? O recrutamento é feito nos moldes de outros grupos terroristas, né? Através de propagandas chamativas na internet, sequestros de jovens em idade escolar e no qual eles são obrigados a lutar e morrer na guerra. 5 anos depois, após o fortalecimento, em 2011, o grupo já controlava 55% do território somali e com isso começou a expandir para outros países como Iêmen, Nigéria, Quênia, Uganda, Etiópia. Então, novamente, pegando áreas de outros territórios. Sem um governo forte que conseguisse suprir a necessidade do povo,
os grupos radicais viram um bom terreno para crescer. E assim o Al-Shabaab, o que ele acaba fazendo? Ele supre as necessidades da população em troca das suas leis radicais. É aquela história, né, pessoal? Aonde o Estado falha, alguém se aproveita. Mal comparando, né, a gente tem algo parecido, não somente no Brasil, mas em outros países, como algo, né, assim, mal comparando mesmo, tá? Mas é só para vocês entenderem. Algo como dentro das favelas, né? Tem dentro das comunidades. O Estado falha, o crime chega e acaba fornecendo para as pessoas aquilo que elas precisam, né? E aí você acaba, então, você deixa as pessoas como refém daquela situação, né? Você acaba colocando as pessoas numa situação onde muitas vezes elas defendem o bandido porque o bandido provém aquilo que o Estado não provém, né? Então é uma situação muito complexa, porque você cria, de fato, um sistema onde fica muito difícil para você desvincular essas duas situações. E na Somália, especificamente, isso acaba acontecendo mais evidente, né? Porque a população vive numa miséria tão grande que muitas vezes, né, grupos terroristas como o Al-Shabaab, ele chega, te fornece alguma coisa e em troca disso você segue a lei do cara. E aí o que você faz, né? Você não tinha nada. Agora você tem alguma coisa, então você meio que segue isso por conta de ter algo para você. É muito complexo, pessoal, é muito complexo. O entendimento disso tem que ser. A gente tem que sair da nossa realidade para realmente entender o que se passa em situações como essa, tá? Não é uma tarefa tão simples assim, esse entendimento. Vocês podem, assim, o entendimento da matéria vou falar que é fácil, entre aspas, né? O entendimento da matéria vocês têm. Grupo terrorista, Al-Shabaab, Somália, guerra civil, coloca a Sharia, lei islâmica, ok, né? Mas tentar transpor isso para tentar entender a vida que as pessoas levam é muito complexo, né? Eu acho muito complicado e é muito difícil, né? Da gente poder tentar entender essa realidade. Deixei para vocês também aqui uma seleção de vídeos da apresentação, tá? Nós, novamente, né, não vou passar todos para vocês porque acabam sendo muitos, mas eu deixei uma boa quantidade de conteúdo para vocês aqui para aprofundar os conhecimentos de vocês, beleza? Eu quero mostrar para vocês aqui um videozinho para sintetizar bem o que acontece na Somália e para vocês entenderem aí um pouco sobre o que se passa ali, beleza? É um vídeo bem interessante, foi feito aí pela TV Folha e mostra bem ali a situação do que acontece ali entre a Somália, né, e dentro ali do país. Tem um outro vídeo muito legal aqui também, pessoal, dentro do arquivo, que é um videozinho da ONU, né, que mostra ações da ONU ali dentro da Somália. Tem um outro vídeo que ele fala, né, sobre um ataque terrorista que rolou em Mogadíscio, que foi muito tenso. Fala um pouquinho, eu deixei também um videozinho aí falando sobre os piratas somalis, caso vocês não saibam, não tenham um grande conhecimento sobre isso. Deixei um videozinho sobre isso também. E tem aí um materialzinho bem legal para vocês assistirem depois, caso vocês queiram. E é claro que vai estar disponibilizado para vocês aí essa apresentação, beleza? Vou mostrar para vocês aqui então o primeiro vídeo para vocês verem um ataque terrorista que teve na Somália e vocês terem uma noção do que aconteceu lá. Dá só uma olhada. As you can see, the destruction around. So many people have died. We have not yet established the number of the people that have died. We've been informed that some people are still trapped up in the rubble and they have been hauling. All efforts are in place to make sure that we get the survivors from the rubble. This is a cowardice action by the terrorists, the Al-Shabaab. This is to coerce the civilian population into, fearing them and, but it's a cowardice act and we shall defeat all this.
E aí está, né, pessoal, um ato terrorista que matou aí centenas de pessoas, que provavelmente vocês nem ficaram sabendo, né? Coloca essa tragédia num país como a França, como a Alemanha, como o Reino Unido, e o mundo se sensibilizaria. Infelizmente, fica muito complexo esse entendimento, né, do porquê algumas vidas valem mais do que outras. E para a gente fechar nossa aula de hoje, esse videozinho aqui que mostra um pouquinho da realidade da Somália, tá? Tuhilugli inkadare Michael Koy Saku Berali Haini Afarsini Berohano Avarsadan Wigini no guri Marka Antagir Garhak Weydini Kenya Hadana si magas rugo an katala da fade sa'ala si magas an rugo ya an katala da fade Hollang rugo tugo da inti igili arakan ay haye I want to talk to you today about the tragedy in Somalia. A refugee camp was never meant to be a permanent home. The decision to close the Dadaab camp is final. 25 years is a long time to host such a large community. lama haasa laha lamaadahaas bahawinta siyad unaga qabta bahayarta alxamdulilah lama unaga roogta lamana jidka ugu dhimidan marka saasa jirta toman iyo afar ka dhadhe murug zaid ay uga batay wala aan qaadawna aan lahayna wala aan siyawna aan lahayna murug zaid ay uga batay The main purpose of construction of the fence was to deter the incursions that are made by terrorist elements crossing over from the Federal Republic of Somalia into Kenya. It was not intended to divide the people of Somalia and Kenya, but just to deter the bad elements between the two countries. It was around midnight. The blast was a bit loud. It really scared him. Even sometimes when he has the banging of the door, he really wakes up from the sleep and then starts screaming. But with time, you will forget that. I've been here for 1 year and close to about 7 months. During that time, I can recall almost about 5 to 6 attacks. Al-Shabaab claimed attacks. Number is close to about 20. The fence is important. It's very important. This is a vast border, a very vast from here to where? How many kilometers? No one can control the movement of the people.
يا جيت كلا مبين جيت كلا مبين ترويج لها كان لا والد ما بين حدود آدي لأن سكمرن. We encourage them to go back to their country. Since 2013, we have repatriated about 75,000. This year, my target will be to repatriate everybody because we intend to close the camp. The decision to close the Dadaab camps, it could have a very negative impact of the perception of refugee life in a country where you look like no more welcome. The security impact of these refugees, some of them are terrorists, and the terrorists are using the refugee camp as a harbor of attacking our country. If we have a camp that is being used as a harbor of terrorists, then that camp must be dismantled. The Garissa University attack and the Westgate attack, both of those two were conceived, planned, and later executed within the Dadaab refugee complex. It is unfortunate because the majority of the refugees are peace-loving and people with a need for protection. But when a camp becomes a den of terrorists, I think any government will do the right thing, and the right thing will be to close the camp. Some refugees confess that instead of waiting the deadline and being taken to the border, they prefer to anticipate and find their way out of the camps. You know, as British say, home sweet home. Because once they are home, nobody will chase them out except Al-Shabaab. We must encourage the Somali nationals to go back home. Nobody is going to build that country for them other than themselves. That's why I'm talking about east, west, south, north, home is best. Yeah, and they know it. Yeah, they know it very well. The refugee phenomena has been a problem to Kenya just the same way it's a problem in Europe now. A huge number of refugees is a burden to the economy of this country. Europe itself is feeling the pressure. How would you compare the pressure on Kenya as a middle-income country to the pressure on Europe as a developed continent? The government and the people of Kenya have been taking care of these refugees for now 27 years. There never seemed to be any solution. Instead of condemning the Kenyan government for its intention to close the camps, how many countries are willing, for example, to take 10,000 of these refugees? That would be not just lamenting, but providing the solutions. I only know that after tomorrow, there will still be at least 247,000 refugees. Personally, I fail to understand how the camps could close with 247,000 refugees. ماشي ألو هو هو تقبل جوريس إنك ما أنت ما والرجاء والله نشري ذي الرجاء أباربوا كسمة إيو بيل أو إيه حمر سيدين جير مقالة ذا الكلام بادي أنت لسرون
Então, vocês puderam aí ter uma noção melhor, né, pessoal, do que acontece ali com os refugiados da Somália no Quênia e a situação que eles se encontram, né, a maioria ali refugiados por conta do Al-Shabaab e também por problemas, né, socioeconômicos ali dentro da Somália, né. Enfim, é uma realidade muito triste, né, uma realidade muito tensa, mas vocês precisam conhecer essa realidade, não só porque é matéria de vestibular, mas porque eu acredito também que isso faz vocês terem uma outra visão sobre o mundo, né? Acho que é importante ressaltar isso também. Pessoal, sobre conflito na Somália, alguma dúvida? Tudo bem? Deu para pegar as principais características? Deu para entender aí a questão do Al-Shabaab? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Não fiquem preocupados, pessoal, como, por exemplo, vocês lembrarem, Bruno, qual que é o nome do presidente da Somália, né? Qual que é o nome do líder, né, do Boko Haram? Não, gente, eu estou colocando nos slides que é informação para vocês saberem, mas o intuito mesmo é vocês conhecerem esses conflitos e conhecerem essa realidade, beleza? Valeu, Lucas. Obrigado, viu, cara? Que bom aí que você acha isso, porque eu acredito que, assim, mais do que eu falando, né, pessoal, as imagens falam por si só, né? Então, conhecer aí né, poder ver as imagens, eu acho que é muito importante. E mais importante do que as imagens é ouvir as pessoas, né? Você ouvir o que as pessoas têm a dizer. Porque quem sou eu para falar de uma tragédia na Somália, né? Quem sou eu para falar sobre alguém que passa fome na Somália? Mas o que é a pessoa falando, né? O que é a pessoa vivenciando. Então, acho que isso também é muito importante. E como eu falei, vai além da questão do vestibular. É uma questão para a vida, né? É uma questão que fica para a vida. Então, valeu aí, Lucas. Eu acho que e também fica uma coisa também para não deixar aquela maçante, né? Deixar ela chata, né? Porque é um assunto tenso já, né, gente? É um assunto tão complexo. Então, que bom. Fico feliz aí que vocês com o elogio aí, Lucas. Valeu. Pessoal, vou encerrando por aqui então. Já deu o nosso horário. Obrigado aí pela atenção de vocês.